Bora lá, pessoal. Questão 2. Valendo 6 pontos, né? Agora tá valendo bem mais que a outra. Seja f de R2 em R uma função diferenciável, considere também uma função g de R2 em R definida por g de uv é igual a f de seno de uv e elevado a uv. Para cada uv pertencente a R2, suponha que a derivada de f em relação a x, ou seja, d(f) sobre d(x), tem a mesma, o mesmo significado, né, da derivada de f em relação a x. Eu posso representar dessas duas formas que eu escrevi aí. A primeira, essa aqui que eu tinha acabado de escrever, e esse jeito aqui. Então, a derivada de f em relação a x no ponto 0 e e elevado a π é igual a e elevado a π. A derivada de f em relação a y no ponto 0 e e elevado a π é igual a 1. E a derivada de f em relação a y no ponto 1 e e elevado a π sobre 2 é igual a 2 sobre π, que multiplica e elevado a menos π sobre 2. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, observa o seguinte, que essa partezinha aqui está fazendo a função do x e essa partezinha aqui está fazendo a função do y. Porém, é uv, então isso aqui pode ser x de uv e y de uv. Ok? Vamos escrever isso mais detalhado aqui. Ó. Seja x de uv igual a seno de uv, u vezes v, e também seja y de uv exatamente igual a e elevado a u vezes v. Ok? Procedimento padrão. Eu explico mais detalhado na AD anterior também, falando sobre a regra da cadeia. Agora é o seguinte. Pela regra da cadeia, temos. Pronto. Agora a gente vai começar a desenvolver a questão. Bora lá. Letra A. Deixa eu escrever aqui. Letra A. Calcule g, a derivada de g, em relação a u no ponto 1 e π. Então, o que a gente sabe? Que a derivada de g num ponto qualquer u, aliás, a derivada de g em relação a u num ponto qualquer uv, pela regra da cadeia, vai ser dada por a derivada de f em relação a x de seno de uv, vírgula, e elevado a uv, que vai multiplicar a derivada de x em relação a u de uv, mais, agora, a derivada de f em relação a y de seno de uv, vírgula, e elevado a uv, que vai multiplicar quem? A derivada de y em relação a u de uv. Ok? Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Ó? Vai ser igual a derivada de f em relação a x de seno de uv e elevado a uv vezes. Olha para o meu x aqui. Ó. X de uv é seno de uv. Eu estou derivando isso em relação a u. Então, eu vou derivar seno de uv em relação a u. Então, o que a gente tem? O que a gente lembra lá de cálculo 1? Derivada de dentro vezes a derivada de fora. Então, o que fica? Vai ficar derivada de dentro, derivada de uv em relação a u. Então, v é constante, vai ficar v, e a derivada de u em relação a u é 1, ou seja, só sobra o v. Então, vai ficar v vezes, agora sim, a derivada de fora. Derivada de seno é cosseno de uv. U vezes v, né? Mais a derivada de f em relação a y de seno de uv, vírgula e elevado a 1v,
vezes, agora aqui de novo, ó, y em relação a u. O que é y? É e elevado a uv. E em relação a u. O v em relação a u, a gente já viu que é o próprio v. Ok? Vezes e elevado a uv. E elevado a qualquer coisa, a derivada disso é o próprio e, né? Então vai ficar e elevado a uv. Porque eu já fiz essa derivada de cima. Seria a derivada de cima vezes a derivada total. Então aqui, a partir de agora, é o seguinte. Portanto, vírgula, bora lá, matar. O que eu quero? Eu quero a derivada de g em relação a u, num ponto muito específico, que é no 1 e no π. Ou seja, estou trocando o u por 1 e o v por π. Então vai ficar f de x, derivada de f em relação a x, seno de uv, ou seja, 1 seno de 1 vezes π. É o próprio seno de π. E elevado a 1 vezes π é o próprio e elevado a π. Vezes v. V vale π. Vezes cosseno. Vezes cosseno de uv. Ou seja, 1 vezes π. Que é o próprio π. Mais fzinho de y. Seno de π. E elevado a π. Vezes v. Ou seja, o v vale π. Vezes e elevado a π. Ok? Só troquei o u por 1 e o v por π. Basicamente foi isso que eu fiz até agora. Agora sim a gente vai começar a destrinchar algumas coisas. Por exemplo, f de x, a derivada de f em relação a x. Seno de π, gente, seno de π é seno de 180 graus, que é zero. E elevado a π. Vezes π. Vezes cosseno de π é cosseno de 180 graus, que é menos 1. Não é isso? Bora lá. F em y, seno de π é zero. E elevado a π. Vezes π. Vezes e elevado a π. Ok? Por quê? Porque isso aqui, ó, o enunciado, né, me forneceu esses valores aqui, ó. Vê se o enunciado não forneceu. A derivada de f em relação a x no ponto 0 e π vale e elevado a π. A derivada de f em relação a y no ponto 0 e elevado a π vale 1. Então, o que vai acontecer? Aqui vai ficar e elevado a π vezes π vezes menos 1 mais 1 vezes π vezes e elevado a π. E bora lá. Isso aqui é igual a menos e elevado a π vezes π mais e elevado a π vezes π. Opa! São exatamente simétricos, né? Mais isso, menos aquilo. São duas coisas iguais. A minha resposta só pode ser 0. Então, menos e elevado a π vezes π mais e elevado a π vezes π é justamente igual a 0. E com isso a gente conclui a letra A. De forma análoga, a gente vai fazer a letra B agora, certo? Só que, repara o seguinte, a gente vai querer G em relação a V. O V. O que muda? Muda o x e o y, essa função x e y. Eu derivei em relação a u, derivei em relação a u. O que eu vou fazer? Vou derivar em relação a v agora. Então aqui, ó, a gente já parte direto dessa segunda linha aqui para a gente matar essa questão. Porque a derivada em relação a x vai ser
a mesma, né? O que vai mudar vai ser em relação a u. A gente já faz direto. Então vai ser fzinho de derivada de f em relação a x no seno de uv e elevado a uv vezes a derivada de x agora. O que eu chamei de x? Olha lá. X é seno de uv em relação a v agora. Agora em relação a v. Então o que vai ficar? Derivada de dentro vezes a derivada de fora. Sobra quem? Sobra só u vezes cosseno de uv. Mais fzinho, derivada de f em relação a y de seno de uv e elevado a uv vezes, agora é y, agora eu vou derivar y em relação a v. Derivada de cima, uv em relação a v, ou seja, o u vem para fora multiplicando, vezes a derivada completa que do número de Euler, o próprio número de Euler. uv. Derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, então a derivada de e elevado a uv é o próprio e elevado a uv. Só que eu preciso multiplicar pelo u aqui. Certo? Então, com isso, a gente vem aqui, portanto. Só que agora eu quero, num ponto bem específico, vai ser g de v. Num ponto muito específico, deixa eu achar esse ponto aqui, cadê? Π sobre 2 e 1. Π sobre 2 e 1. Certo? Então, eu estou trocando basicamente o x, aliás, o u por π sobre 2 e o v por 1. Então, vai ficar igual a fx seno de π sobre 2 vezes 1 é π sobre 2 e elevado a π sobre 2, fecho, vezes u é π sobre 2, vezes cosseno de π sobre 2, mais f em relação a y de seno de π sobre 2 e elevado a π sobre 2, vezes u, que é π sobre 2, vezes e elevado a π sobre 2. Certo? Questãozinha grande, né? Mas vamos lá. O que vai acontecer aqui agora? Ó? A derivada, aliás, seno, olha aqui, ó, f, derivada de f em relação a x, num ponto bem específico. Por quê? Seno de 90 graus. Qual que é o seno de 90 graus? Seno de 90 graus é 1 e e elevado a π sobre 2, que vai multiplicar π sobre 2 vezes o cosseno de 90 graus, opa, é 0, mais f, derivada de f em relação a y, do 1, né, que é seno de π sobre 2, e e elevado a π sobre 2 vezes π sobre 2 vezes e elevado a π sobre 2. Ok? Agora repare o seguinte. Eu tenho essa primeira informação e eu tenho essa segunda informação. Quando eu for olhar lá no enunciado, o que eu tenho? Deixa eu apagar aqui. Eu tenho exatamente essa informação aqui, que é a derivada de f em relação a y. Porém, eu não tenho a derivada de f em relação a x. Você pode se perguntar, está faltando informação? A resposta é não. Por quê? Porque está multiplicando por 0. Então, isso tudo aqui vai sumir. Por quê? Vai ser 0. Então, vai ser 0 mais essa derivada aqui, em relação a y, de f em relação a y, no ponto 1 e e elevado a π sobre 2, ele me forneceu. Olha lá, ó. Quanto vale? É 2 sobre π, vamos botar isso aqui, ó. 2 sobre π vezes e elevado a menos π sobre 2.
Então eu estou trocando esse círculo vermelho aqui pela informação que ele me trouxe lá. Ó. 2 sobre π vezes e elevado a menos π sobre 2. Ok. Isso tudo aqui está sendo multiplicado por π sobre 2 vezes e elevado a π sobre 2. Isso aqui é igual a... Opa, esse zero some daqui, não preciso dele. O 2, multiplicando, 2 dividindo, posso cortar. Vamos colocar aqui, ó. Corto o 2 e o 2. Opa, tem π dividindo e π multiplicando. Corta e corta. O que sobra? Sobra e elevado a menos π sobre 2 vezes e elevado a π sobre 2. Opa, isso aqui é potenciação de base igual. O que é potenciação de base igual? Repito a base e somo os expoentes. Menos π sobre 2 mais π sobre 2 é igual a e elevado a 0. E todo número elevado a 0 é igual a 1. E com isso a gente encerra a letra B. A letra C, ela é quase imediata. Por quê? Vamos ver o que ele quer lá na letra C. Ó. Vamos subir lá. Letra C. Calcule g de 1 menos π. Derivada de g em relação a v de menos π sobre 2 menos 1. Então, assim, não precisa fazer todo o procedimento novamente, porque esse menos eu posso jogar para fora. Em particular, nesses casos aqui, é muito comum disso acontecer. Então, a gente joga esse menos para fora. O que acontece? Ó, o que ele quer? Ele quer a g derivada de g em relação a u no ponto menos 1 e menos π. Não é isso? Deixa eu só confirmar aqui. Menos 1 e menos π. E ele também quer a derivada de g em relação a v no ponto menos π sobre 2 e 1. Pô, esse é bem tranquilo. Por quê? Porque esse menos eu posso jogar para fora. G em relação a u no ponto 1 e π. E esse valor eu já descobri. Valia 0. Então vai ficar menos 0, que é o próprio 0. E o próximo caso é a mesma coisa. Vai ser menos a derivada de g em relação a v no ponto π sobre 2 e 1 é igual a menos 1. O outro valia 1, esse é menos, então vai ficar menos 1. E essa aqui é a minha resposta da letra C. Ok? Então a B vale 1. Está aqui a resposta. E a A vale 0. Resposta. E com isso a gente conclui a questão 2, valendo 60 pontos aí. Ok? Utilizando a regra da cadeia. Bem tranquilo, assim a gente consegue aproveitar, a gente faz a primeira bem detalhada e o restante é tudo de maneira análoga, né? E a gente consegue concluir essa questãozinha aí. A letra C só inverteu o sinal do resultado. Porém, como é menos 0, é o próprio 0. Só que um é positivo, um ficou negativo. Se lá na P, ó, se lá na P cair uma dessa, é só inverter o sinal para quando ele pedir os pontos negativos assim. Ok? E com isso a gente encerra, deixa eu apagar aqui, a gente encerra a nossa AD2 aí. Beleza, pessoal? Deu 19 minutos de vídeo. E até a próxima. Valeu, galera!